boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todas aí. Boa noite. Boa noite. O nosso segundo encontro aí. A Simone aqui, boa noite. A Luísa, cheguei. Vamos lá, então. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá faltando 6. 6 pro Jonas. A nossa turma começou com 9 e foi para 13, viu? No final. Tudo bom, né? Pois é. Agora eu quero que vocês me contem aí como que foi a experiência aí. Porque a gente tivemos bastante feedback aí no grupo. O pessoal comentou bastante coisa. A Ellen não vai conseguir hoje, mas ela pediu para deixar o depoimento dela. Ela disse assim que ela deu. Lembra que. Acho que vocês lembram da Ellen, né, a loirinha? Ela falou que o problema dela era a comunicação no coletivo. Só que depois da mentoria, quando começou a trabalhar a mesa e mais as meditações e as técnicas para liberação aqui, ela falou assim que ela chegou à conclusão de que o problema era com o pai dela. Uma coisa que ela não imaginava. Nossa. Eu acho que eu tenho até deixa eu ver aqui, um depoimento que ela... Eu acho que eu até postei no Insta, se eu não me engano. Aqui, ó. Tem um feedback bem interessante de algo que aconteceu ontem. Durante a mentoria, falei que minha maior dificuldade na comunicação era em relação ao coletivo. E você comentou que só refletimos no coletivo o que acontece no meio familiar. E ontem me veio muitas lembranças da minha infância e meu relacionamento com meu pai. Acho que é onde está a minha maior dor e a minha maior dificuldade. Parece que existe um muro entre nós. E eu entendi que preciso resolver isso. Aí ela falou para mim que ela vai conversar com o pai e assim que ela conversar, ela vai me dar um feedback aí de como que foi. Então, olha como foi proveitoso. Essas coisas com os pais é muito, muito forte, né, Vera? Forte, pesado e dolorido. Então, foi um processo assim bem intenso para ela. Ela falou assim que deu um resultado muito bom. Eu lembro que era a Ellen e mais alguém que falou que tinha dificuldade com relação ao coletivo. E ainda eu brinquei, eu falei assim, estranho porque a mesa pediu para trabalhar o seio familiar. Eu lembro disso, né? Que você falou. Lembra, né? É isso mesmo. E realmente, a raiz sai de dentro da família. Os problemas da nossa vida aí tá tudo relacionado ao ambiente familiar. Nosso calcanhar de Aquiles. É. Pois é um karma familiar, né? A gente tem o karma individual, tem o karma familiar, tem o karma, o coletivo, né? Mas o Sim. família, ele é o que mais trava, né? Você É o que mais resolve as coisas na família, aí o mundo se resolve por si, né? Sim, E é o verdade. que eu penso. Mas é bem isso mesmo. É porque é aquilo que eles falam, né? No entanto que na astrologia, quando a gente estuda a casa 12 do nosso mapa astral, é a malinha que a gente traz antes da gente nascer, o que aconteceu. É a bagagenzinha que coloca ali na nossa malinha e fala, leva, toma que o filho é teu. Ai, Jesus! Então a casa 12 do mapa, que é o que aconteceu antes da gente ter nascido, que são os processos lá familiares, ali é dolorido o processo. É complicado. Ainda mais quando tem uma casa 12 cheia de planeta. É o meu caso? Eu não lembro se é o seu, mas eu lembro que o da Luana é. Porque no mapa astral normal, Sim. não me pergunte quais, mas parece-me que eu tenho 4 planetas Na no 12? meu... na casa 12 eu tenho 4 planetas, entende? Ui! Então, haja coisa para resolver, né? Haja coisa para resolver. A malinha é pesadinha. Mochila, minha filha, tá saindo por tudo que é bolso. Pois é. Então, já que você começou aí, me conte como que foi aí as experiências. Compartilhe conosco. Olha, eu acho assim, eu tive de tudo, resolvi tudo e voltei a ter tudo de novo.
Que isso? Não baixei a guarda, de certo, né? Que sacola é essa que você não está querendo soltar? Hã? Que sacola é essa que você não está querendo soltar? Eu não sei, eu não estou conseguindo, porque ontem eu senti assim, eu não consigo, sei lá se eu consigo explicar, mas é um negócio assim que foi saindo, foi saindo, foi saindo, foi saindo, e eu fui me sentindo, ou estou me sentindo vazia, oca. E como que Se tá para você me frente? pergunta, se você me perguntar o que que você tem, eu digo não sei. Se você me disser, mas o que que você quer? Eu vou dizer para você, não sei. Mas do que você gosta? Não sei. O que você quer? Sabe? Realmente Você oca. percebeu, então, que foi uma limpeza e tanto aí dentro. Eu não sei te dizer. Eu não sei te responder. Qualquer pergunta que você me faça, eu não vou saber te responder. Uhum, Porque é um vazio, sim. é um oco, é um buraco, é um. É um buraco que está esperando ser preenchido por alguma coisa. Sim, mas também não sei o que. Eu te entendo porque eu já passei por isso, viu? Sabe? Dá a Uhum, impressão que eu vivi até hoje falsa, sim, uma vida falsa. sim, Com, vamos dizer, eu fiz tudo que precisava ser feito, sim. eu não estou conseguindo falar. Uhum, É, eu fiz tudo que as circunstâncias se impuseram sim. em tudo. Em relacionamento com a família, com mãe, com pai, com casamento, com marido, os filhos, né? Tudo, enfim, até chegar aqui aonde eu cheguei, Uhum, peraí, até eu chegar onde eu cheguei, deixa eu botar essa bateria aqui que está acabando. uhum. Só um instante. Pronto. É, eu não sei. É como se eu sei que eu tenho que fazer, eu sei das coisas que eu teria que fazer, mas Sim, se não, alguma coisa tinha que me empurrar para eu conseguir fazer sim. tudo, Uhum, entende? O cuidar de um filho, o cuidar da casa, o ir para o trabalho, enfim, uhum. tudo. Inclusive, eu comentei com uma amiga, alguma coisa tem que me puxar, ou alguma coisa tem que me empurrar, senão eu não vou, senão eu não Entendo. saio do lugar, O tomar entende? decisão sempre foi pesado. Fazer escolhas. Uma decisão, fazer escolha, ter atitude, né? E em Entendo. relação a tudo, em Sim, relação a filhos, em relação a trabalho, a parar de trabalhar e a continuar trabalhando, a cuidar de filho, e, né, que eu tive uma experiência sim, muito muito difícil, sim. né? Um Uhum, filho. E então tudo isso eu só fiz e eu só cheguei aqui porque alguém me puxou sim. ou alguém me empurrou. Uhum. É como Senão se eu não tinha chegado. É como se faltasse, como se diz, prazer naquilo que você fazia. Não havia nem cogitar. Não tem isso, não tem essa pergunta, não tem, Sim. entende? Tem que fazer, pronto, acabou. Como é que vai Uhum. fazer? Não sei, tem que ser feito. Sim. E Então, tipo pronto. assim, eu faço, mas sem sentir aquele tesão por aquilo que eu tô fazendo. Mas que tesão! Eu faço porque tem que ser feito.
Oh, meu Deus do céu. Eu faço, porque eu Por cheguei aqui porque eu obrigação. quis. O que você falou, Márcia? Por obrigação. Ou porque Nem não tinha ninguém. pensei, cara. Ou porque assim, não tinha quem fazer, então vamos fazer e deixar tudo pronto. E como que tá sendo? Exatamente. E como que tá sendo agora esse olhar, depois dessa faxinona que nós fizemos? É tudo vazio, sem Mas deu para ter perspectiva. uma visão de mundo diferente, um olhar que você não tinha antes? É assim, eu percebo muita coisa para ser feita. Eu quero sair da onde eu estou. Sim, Eu tenho consciência de que eu preciso, que eu devo, eu quero, sim. né? Só que não sei, não Dá, sei. dá tempo ao tempo, porque eu acho que é um processo ainda de limpeza, de liberação que está acontecendo. Porque, gente, o que eu percebi? A última mentoria que eu fiz, que foi a do sono e procrastinação, ela não foi tão forte igual essa. Essa foi muito forte, foi de arrancar a tampa da orelha mesmo. Por quê? Talvez o momento, talvez a conjunção dos É, astros, conjunção dos talvez os astros, planetas que se sim, alinharam. entre um eclipse e outro, e na contagem de tempo maia, a gente estava finalizando um ciclo de 9 meses e Uhum. finalizando um ciclo de 52 dias. Então, foi muito mais forte. A energia foi assim, realmente, é para limpar? Vamos limpar. É para faxinar? Vamos faxinar. Vamos começar a escrever uma história diferente daqui por diante. É exatamente isso Uhum. que eu sinto, É, entende? é, Ó, fim, acabou. isso A mesmo. partir daqui é uma outra história, é uma Isso outra mesmo. vida, É bem é a um outro cara da, contexto. sim, é bem a cara da contagem de tempo maia mesmo quando finaliza um ciclo de 9 meses. O que você está sentindo é bem o que acontece. Isso é bom. Então vamos escrever uma história diferente. Sim, Perfeito. nós está aqui para isso, né? Isso mesmo. Então, gratidão aí. E aí, quem mais se habilita em dar o seu depoimento aí, contar para nós como que foi esses dias aí? Pode Pode ser, ser olha, eu. vai, Elis, depois eu falo, então. Então tá bom, então fala. Comigo também não foi nada fácil. Eu estava numa semana bastante complicada. Terminou a semana mais complicada ainda. Começou a semana, tá, parece que tá tirando, sabe, como é que fala? Nem você falou que tá sentindo um oco dentro de você? Parece Sim. que tá limpando, mas, sabe, tá limpando, limpando. Tem hora assim que parece que eu não consigo mais. Quanta limpeza mais tem que limpar, né? Mas, nossa, tem dia assim que, quer ver, ontem foi um dia bastante tumultuado, na escola principalmente. Não era a minha hora atividade inteira, eu não fiz nada, eu só fui assistir uma palestra que eu tinha que assistir lá, porque valia pontos para mim. Aí hoje eu fui lá na escola, fiz de novo a tarefa, fiz as coisas com as crianças, fiz tudo certinho. Mas uma coisa que foi boa, pelo menos assim, que eu senti, eu conversar com a diretora. Você Foi lembra que leve? eu comentei aqui? Nossa, Lembro. lembra que eu comentei que eu não, que, assim, não, eu conversava com ela, mas eu chegava assim, tinha a impressão de que ela era muito maior do que eu. Sim. E ela chegou perto de mim, ela chegou conversando comigo, e foi leve. Ela falou, aí a diretora, a vice-diretora, a coordenadora falou assim para mim que ela estava passando por uma situação bastante triste, que ela estava com
um tumor no cérebro, né? Sim. E contou tudo pra mim, assim, e as duas chegaram pra conversar numa boa, sabe? E elas vieram pra conversar comigo na sexta-feira. Sim. Quando que foi nosso encontro? Na quinta-feira, né? Foi na segunda, né? Foi na Foi na segunda. segunda. Isso mesmo, foi na segunda. Foi na segunda. Chegou na terça-feira de manhã, elas me chamaram lá para ver se eu queria trabalhar lá a tarde toda, sabe? Aí Sim. depois não deu certo, né? Não foi por culpa delas, nem foi por culpa minha, mas eu não queria agora. Eu não Uhum. podia que fosse. Eu não podia que fosse agora, porque agora eu tô indo com as meninas para Mauá e eu não tenho com que voltar. E eu não tenho como eu ir de novo com o carro sozinha o mês todo. Uhum. Aí eu falei para elas que por enquanto eu não podia dizer nada, não precisei falar nada para elas. Elas tiveram que vir pedir desculpa para mim porque elas tinham falado aquilo. E foi assim muito natural, sabe, delas virem contar para mim. Eu falei, não, tá, beleza, ótimo, não tem problema nenhum. Porque eu vi que elas que tinham verdade no que elas falavam para mim. Elas receberam o recado por WhatsApp lá, e que não podia ser eu, né, no caso, à tarde lá, que elas Uhum. estavam precisando de uma pessoa de manhã e na hora do soninho, né? Aí então conseguiram eu que ficava no soninho e à tarde. Que e de manhã ia ter que pegar outra pessoa, né? Acharam a pessoa que ficava de manhã e na hora do soninho. Então, para mim foi muito bom, porque eu não precisei voltar para a van, que eu não vou voltar para a van. Não precisei largar as meninas na mão, porque também tem as meninas que eu tô indo de ônibus, de carro, né? E ficou Uhum. tudo normal, sabe? E a conversa com elas, assim, foi muito tranquila. Muito tranquila, apesar de ser bastante coisa que eu falei, né? Uhum. Foi bastante, foi bem proveitosa. E elas passaram as coisas para mim, elas estão passando as coisas que eu tenho que fazer lá na escola. Tá sendo muito bom. Para isso, tá sendo maravilhoso. E agora a casa tá meio estranho. Minha filha e meu filho passaram o final de semana comigo, né? E meu marido não, meu marido foi pescar. Uhum. E daí ele cria mais distância ainda, né? Uhum. Então as coisas vão. Ah, sei lá, sabe? Tá Estão querendo bem, tomar um rumo bem novo, na confuso. verdade. Vamos dar Oi? tempo ao tempo. Tá? Estão querendo tomar um rumo novo, como se diz. Você tem sentido Eu tô isso? achando também. É. Então, vamos Eu aguardar. Porque essa Eu onda sinto encantada isso. agora, que está entrando, que entrou, pessoal, que hoje nós já estamos no 8º dia, que é o Castelo Vermelho, o que ele trabalha, essa energia? Os 52 dias, né? Começando a partir de terça-feira, porque nós fizemos a mentoria na segunda, a partir de terça-feira. Energia vermelha, ela trabalha o iniciar. Então, esses próximos 52 dias aí, pode ser que vocês tenham a oportunidade de iniciar algo novo na vida de vocês, viu? Por isso, dessa sensação de vazio aí que a Cleusa tá me falando. Agora que me caiu a ficha, que eu tô olhando aqui, e os próximos 52 dias a energia está aberta para vocês iniciarem alguma coisa. Então, o que vocês quiserem iniciar aí nesses próximos 52 dias, pega firme. Qualquer coisa, Qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer coisa. principalmente nessa onda encantada agora, que ainda nós estamos no 8º dia. Ela vai até o dia, deixa eu ver aqui, um projeto que vocês queiram elaborar, algo nesse sentido, ó, até o dia 6 a energia está aberta. Mas, se não deu tempo de fazer até o dia 6.
52 dias que vocês podem. Vamos ver quando que vai dar 52 dias aqui. Deixa eu puxar aqui. Que a cada 52 dias muda a energia. Nós vamos para a onda do mago. Deixa eu ver aqui. Mago, depois vem a mão. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. Então, é bem interessante. E como funciona isso? É incrível. Eu falo que quanto mais eu me conecto com essa energia, mais eu aprendo. É um Até negócio quando, assim. Vera? Até dia 6, a energia está aberta para iniciar alguma coisa. Mas um exemplo que vocês falem para mim, não deu tempo de iniciar algo até dia 6. Não tem problema, vai continuar aberta, só que agora ela potencializa, entendeu? Até dia 6 ela está latente para iniciar alguma coisa. Aproveita essa energia. Mas se por acaso até dia 6 não deu, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter energia para ser trabalhada até o dia 15 de maio, que é onde finaliza. Que maravilha. 15 de maio. Se quiser pregar o pau agora, até dia 6 ainda dá tempo. Mas, não deu? Não, até dia 15 ainda tem tempo aí para iniciar alguma coisa, 15 de maio. Porque provavelmente 15 de maio eu devo estar fazendo uma outra mentoria e vamos ver o que vai ser trabalhado. Começou a dar alguns sinais do que vai ser trabalhado na próxima. O que eu percebi de sinais? Porque conforme vai vindo a energia, eu vou anotando. Recusa de aceitar a matéria e os bens materiais, a energia do dinheiro. Uma recusa muito grande nesse sentido. Uma energia do T, que é o tesão pela vida bloqueada, que é aquilo que ainda eu brinquei com a Cleusa, falei assim, mas e cadê o tesão por qualquer coisa? Tesão por ter filho, tesão por ter um companheiro, tesão por escrever um livro? Cadê o tesão? Cadê a energia do tesão? Onde que tá? Tá presa? Tá paralisada? Né? Então, começou a mexer nessa energia e outra coisa que começou a mexer também, aquele sentimento de não gostar de dar trabalho para os outros, não gostar de incomodar ninguém. Começou a mexer nessas 3 coisas. Eu acredito que a próxima mentoria, vamos ver o que vai ser até o dia 15 de maio, o que vem de energia aí. Mas é algo nesse sentido. E esse processo aí do tesão pela vida aí tá bem forte, viu? Vamos aguardar o que vem aí, nos próximos 52 dias. Você falou a respeito de dinheiro? Dinheiro? Dinheiro vem aqui, Uma recusa que nós temos dentro de nós de se permitir trabalhar com essa energia do dinheiro, bens materiais, dinheiro, propriedade, posses, uma energia parada, que não movimenta, não flui. Pois eu tenho que mexer nisso, filha. Eu tenho que mexer nesse negócio aí. É o tesão. Onde não que quero tá o recusar tesão? nada. Eu quero que venha, porque o negócio não. Então, agora eu digo, onde que está o tesão de vocês por aquilo que vocês fazem para essa energia fluir? Cadê o tesão? Maio eu tenho que viajar para a Europa, tá? Eu tenho uma reunião no começo de maio quer dizer, cadê? Quando tu volta das Europas, provavelmente a nossa próxima aventoria vai ser dia 15 de maio. Mas eu não sei nem se eu vou. Cadê o dinheiro? Deixa o universo guiar. Solta, libera. Você já conseguiu entender que você está com tesão Maio eu tenho que ir para a Europa. Em setembro eu tenho uma viagem. Eu tenho uma viagem para a Bahia. O ano passado, há 2 anos atrás, eu fiquei 30 dias. Eu preciso ficar 40 dias na ilha de Itaparica. Sabe? Aquele. Sim. Eu preciso. Ilha de Itaparica é dá um jeito de liberar essa energia do tesão. Se vira. Entende? Entendo. É para lá que eu vou. Para lá que tem que ir, mas liberando essa energia. Se eu não for para a Europa, que eu tenho um compromisso em Sintra,
Desculpa, né, não é que. Olha o que eu sinto. Eu sinto, quando eu digo isso, eu tenho que ir para a Europa? Não, eu tenho que ir para o Porto, eu tenho que ir para Lisboa, eu tenho que ir para Sintra. Hum, É, eu me sinto mal quando eu falo, porque dá a impressão de que eu estou esnobando, dá a impressão de que, pô, mas ô mulher metida, quer para a Europa, tá, não sei o quê. Mas quando eu digo que eu preciso, é algo que me faz bem. Eu tenho amigos, eu tô, sabe, missão. Sintra para dignidade e merecimento. Sintra para mim é um negócio assim que me, é, é, sabe, não é nitidez, não é Eu te pretensão, entendo. não é, Eu entendo o que você está falando. sabe, É a energia do local. é um negócio que me faz muito bem. Me Uhum, faz muito bem estar lá uhum, e iniciaticamente, se é que uhum. você me entende, Eu entendo sim. E eu entendo a iniciatica, energia que você está falando. iniciaticamente, Sintra diz muito para mim. Uhum. Você conhece a história da obra, você Sim, sabe o que significa sim, Sintra, sim. Uhum, você sabe o que significa Lisboa, uhum, a Rua Douro, a Rua Prata, sim, você sabe, sim, entende o que significa uhum, isso na nossa iniciação sim. eubiótica? Uhum. Você sabe o Só, que significa, você sabe o que significa Itaparica, sim. né? É, Em então, resumo, deixa o universo guiar. são lugares que sim me dá tesão. Eu tive na ilha há 2 anos atrás, na convenção. Tem convenção agora em 15 de setembro. Sim. Me sufoca, Uhum, sabe? Me sufoca. uhum, Mas eu tinha que falar, uhum. Só. porque isso me dá tesão. Uhum, uhum, Isso sim. uhum. Mas primeiro tem que abrir o dinheiro. Ó, não sou só eu, pelo amor de Deus, desculpa, 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 desculpa. Vai lá Cadê minha então. caneta? Quem que é a próxima? Márcia? Pode ser. Ô, Vera, e nós fizemos na segunda, né? Aí na Hum, terça tava tudo bem. sim. Assim, eu tive muita dor no corpo, nos pés, nas costas, tal. Na quarta-feira foi o pior dia que eu tive. Foi horrível. Até eu mandei uma mensagem para você, porque eu achei que quarta-feira eu ia morrer. Que doía tudo, incomodava tudo, foi assim, terrível, terrível. Eu te Aí eu entendo. cheguei, aí eu cheguei, tomei um remédio para dor, que eu tomo para dor de cabeça, é um remédio fortíssimo. Eu tomei, apaguei e fiz a meditação todos os dias. Eu teve meditação que eu mal você falava assim, fecha o olho, eu só acordei no final. Fiz todas as meditações, todas as coisas. E foi assim muito bom. Aí depois na quinta eu já amanheci bem, na sexta eu já estava melhor. Aí no sábado também foi bem tranquilo depois, mas assim, que pegou, as dores praticamente sumiram todas, Que todas. bom. A dor no pé não existe mais, a dor na coluna onde pegou um pouquinho, porque eu fui para academia, Sim. né? E eu tô dormindo assim muito bem, muito bem. Mas agora que você estava falando, até aconteceu um episódio no sábado que nós fomos numa festa, né? E quer dizer, não foi comigo, foi com meu namorado. Ele bebeu, ele passou mal, ele vomitou muito, e eu fui lá, eu cuidei, eu amparei ele. Em nenhum momento eu briguei, em nenhum momento eu gritei, eu estava assim. Até hoje eu fico me perguntando como que eu consegui, que eu estava tão calma, como se nada tivesse acontecendo. Eu fui lá, cuidei dele, amparei, dei água, sorvete, café, tal. Chegou em casa, ele tomou banho, se ajeitou e tal. E daí, numa das vezes foram 2 vezes que ele vomitou. Na segunda vez que ele vomitou, eu vomitei um pouquinho. Mas não por mim, porque eu já estava assim, passando mal de ver ele passando mal. Olha a situação que eu estava.
Mas, assim, a parte que eu achei muito interessante é que eu estava no meio de amigos, todo mundo veio e me apoiou. Não, Sim. vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos levar para o hospital, tal. Eu falei, não, vamos dar glicose que vai melhorar. E no domingo, todo mundo mandando mensagem para saber como que a gente estava. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certinho. E me deram parabéns. Márcia, você foi muito bem. Você conseguiu lidar com a situação muito boa. Você foi, assim, tranquila, né? E com ele também. Assim, tudo que nós conversamos, né? Depois, tudo, ele pediu desculpa pelo que aconteceu, tudo, né? Mas, assim, em nenhum momento eu fiquei alterada, eu alterei, porque o Sim. negócio foi feio. O negócio foi feio. Eu imagino. Então, assim, mas eu não fiquei alterada, eu não fiquei brava, isso não me fez mal nenhum. Parece que aquilo, eu não sei se fui eu que acho que ele vomitou por mim, por ele, as coisas que Sim. estavam ali, porque ele está com problemas na família também, as coisas. Então, assim, e foi bem leve. E agora que você falou que eu fui contar, no sábado, foi o 5º dia da mentoria que a gente tinha feito. Foi. E foi no sábado que aconteceu isso. E foi no sábado que aconteceu isso. E você sabe que o 5, a energia do 5 é justamente o quê? Rigor. É liberação. Tipo assim, você vai resolver? Beleza. Você não vai? O universo vai resolver para você. Mas que você tem que resolver, tem. Não tem como procrastinar mais. Essa é a energia do 5. Porque a passada, nós trabalhamos com 7. 7 é realização. E o 5, ele trabalhou com essa energia do rigor. E outra coisa, assim, que eu achei bem interessante também, Vera, assim, porque esse pessoal, eles são meus amigos que nós estudamos junto, o ginásio. Uhum. Então, esse foi o terceiro encontro que ele foi, na casa de uma das meninas. E ele pegou e falou assim, eu me senti em casa. Eles Que me bom. acolheram. Uhum. Então, isso foi uma frase que me marcou muito dele. Ele falou assim, eu me senti acolhido por todos ali. Que Então, bom. todo mundo ajudou, sabe? Foi muito interessante. E de sábado para domingo, eu tive um sonho bem estranho com os meus filhos. Sim. Mas eu entendi também que foi uma liberação ali. Que foi alguma coisa, um ciclo que se fechou. Porque eu acordei, comentei com meu namorado, ele falou assim, Márcia, o que você liberou essa noite? Ele falou isso para mim. Olha só. Aí eu falei assim, eu acho que é o final de um ciclo, só isso. Para mim, então, veja, foi resolvido um ciclo, e no sábado de manhã eu achei muito interessante, porque ele veio na sexta-feira à noite, aí no sábado de manhã nós acordamos, fomos na feira, tomamos café, aí ele falou assim para mim, vamos lavar o carro? Fazia 2 anos que ele não falava para mim que ele queria lavar o carro aqui em casa, porque ele é de Maringá. Sim. Nós lavamos o carro, nós organizamos tudo, ainda falei assim, nossa, mas que sábado diferente que nós vamos ter. Eu pensei isso antes de sair de casa. E daí aconteceu todo isso daí. E foi mesmo, um sábado assim, totalmente bem diferente. Que show! É cura, gente. E ó, é interessante isso daí que você tá falando, porque não é só você que tá me contando isso daí, não. Tem uma outra da turminha aqui, que ela não pôde estar aqui hoje, e ela falou que também tá fazendo um trabalho de cura no marido, que ela tá de cara. Ô Vera, você sabe o que eu ia comentar com você? Eu falei assim, ué, mas a mentoria é para mim ou é para ele? Porque eu acho que foi mais para ele do que para mim dessa vez. Mas é que a gente compartilha código genético, então com quem a gente compartilha código genético e a pessoa aceita a cura, ela recebe. É incrível. Então, por isso que eu sempre falo, você não está curando só você está curando todo o teu código genético, você está curando as pessoas que estão no teu entorno. Sim, não, isso eu senti também, que daí veio, e tanto que esse sonho que eu tô te falando que estavam os meus filhos lá, eu senti que foi assim, que eu curei eles ali também, né, que veio a cura para ele, a cura para mim e tudo. Então assim, e ficou, Vera, nós passamos assim, um domingo tranquilo, sossegado, ele ficou aqui, ainda foi embora só à noite, nós passamos um domingo tranquilo, sossegado, nós dormimos à tarde, nós fizemos um almoço juntos. Sim. Parece que o sábado, aquela situação que ele passou mal lá, aquilo não aconteceu. Pois é. Parece que aquilo, não aconteceu aquilo. Assim, parece que foi um sonho, um negócio, assim, então, eu não consigo traduzir para você esse sentimento. Fantástico. É isso aí. Isso daí, mas assim, muito leve. Para mim foi muito leve. Muito leve. E eu estava muito tranquila para poder fazer as coisas. E assim, e ainda depois eu conversei com ele no domingo, brincando assim.
Eu falei, olha, sua sorte que você estava bem, você sabia o que estava acontecendo, você não foi agressivo, você não brigou, você não discutiu, você ficou na sua. Eu falei assim, isso eu tiro meu chapéu para você. Sim, Porque geralmente bebe e vira a casaca, né? sim. Então, assim, e isso para mim, na hora eu pensei, eu falei assim, nossa, eu nunca tinha visto ele assim, nunca, espero não ver Uhum. mais, sinceramente, assim, porque foi, mas em nenhum momento ele foi agressivo, ele estava tranquilo e sossegado. E engraçado você contando isso daí, que aconteceu contigo, eu comentei até com a Márcia isso, a hora que ela me contou que o namorado dela passou por esse processo aí. Antes de dar a mentoria para vocês, por isso que o nome é mentoria. A gente passa pelos processos, libera e a gente sente que dá um resultado incrível com a gente, e aí a gente está aqui para ensinar. Antes de passar por esses processos aí, de eu montar a mentoria, eu nem estava pensando em montar a mentoria quando aconteceu isso comigo. Eu comecei a trabalhar uns processos de limpeza desse chakra laríngeo aqui, que teve um dia que eu passei um aerosol de repelente, pro mosquito da dengue, né? E eu não sei aquele cheiro, não sei, me deu um desconforto, e eu acho que eu inalei um pouco daquele cheiro. Aí eu comecei a passar mal, aí à noite meu esposo falou assim, nossa, o que está acontecendo? Será que você não intoxicou com alguma coisa? Você mexeu com alguma coisa no quintal? Eu falei, não, a única coisa que eu lembro foi o aerosol que eu passei pro mosquito da dengue, né? Que eu passei em mim, né? O repelente. Aí ele falou assim, por que você não experimenta tomar carvão? Às vezes melhora. Isso era umas 3 da manhã, sei lá, tomei. Gente, mas eu vomitei tanto, mas tanto, que eu nunca vi coisa igual daquele jeito. Eu falei, meu Deus. E deu essa mesma dor que você sentiu no corpo. Uma dor, assim, horrível. Eu sei que limpou, liberou tudo. E aí depois que Vera, passou, eu comecei a ver diferença. Eu falei, nossa, o que mudou aqui? e outra coisa que me deu também, assim, sempre, desde a quarta-feira, daí eu comecei a ter uma tossezinha. Sim. Até no domingo de manhã eu tive isso. E ele comentou, ele falou assim, mas o que está acontecendo que você está com essa tosse? Eu falei, não tem nada. Vinha uma coisinha fraca, assim, 3, 4 vezes por dia. Sim, Depois que eu passei por esse processo, a tosse acabou. acabou, né? Mas é isso aí. Tava já para soltar algo. Isso é muito bom. Perfeito. E aí, quem mais agora? Luana? Quer compartilhar com a gente aí? Bom, o meu foi um pouco de tudo. Eu acho que eu tive muita. Eu senti muita alergia, então eu tive crise de rinite nessa semana. Eu tive bastante assim, desconforto no corpo também, de dores e tudo mais. Uhum. Só que eu fazia as meditações e parecia que eu não. Eu até comentei com a Vera no primeiro dia, parecia que eu ia para o futuro e parecia que ficava numa situação que eu não conhecia, que eu não via, que eu não sabia o que estava acontecendo. E isso me pegou muito para começar a entender o que estava acontecendo durante essa semana. Uhum. E, na verdade, eu entendi, né, no final das contas, que realmente era um final de ciclo, porque hoje eu tive que lidar com uma situação que eu falei para mim mesma que nunca mais eu ia fazer. Então, era uma área do direito que eu não queria mais seguir. Sim. E hoje calhou de uma advogada do escritório não conseguir fazer e eu voltar para essa situação de ter que entrar numa sala de audiência dentro de uma coisa que eu falei que eu nunca mais ia fazer. E aí eu entendi o que era a figura masculina que eu via, que na verdade era uma figura como se fosse de poder mesmo. Então eu consegui entender nesse ciclo que na verdade o problema era lidar com pessoas de autoridade. Eu não conseguia me expressar com pessoas como se fosse assim, com uma autoridade acima da minha. Então, eu sempre remetia a isso e eu travava. E aí, hoje, eu descobri, a hora que eu fiz a audiência, eu falei, é isso. O ciclo, na verdade, da fala é isso. Quando eu comecei a advogar, há 13 anos atrás, Sim. foi em situações que eu passei, né, até por ter começado a advogar muito jovem, Sim.
que eu me travaram a fala. Então, assim, quanto mais a figura era masculina e quanto mais ela era de autoridade, menos eu consegui falar. Então, assim, eu percebi que realmente, com meu pai, é assim, às vezes eu não consigo me expressar, até que a Vera sabe, a minha irmã vê uma imagem do meu pai que às vezes eu não consigo ver, porque para mim o meu pai tem muita autoridade. É, e aí eu comecei a entender que era isso o que travava. Quando eu olho para uma pessoa e olho direto para essa autoridade, eu senti que era isso que me travava. Então, a hora que eu fiz a audiência, eu já percebi. Parece que aí aliviou, e aí me veio que realmente foi o mesmo ambiente que eu comecei a ter problemas, porque eu remetia a essa Show. questão da autoridade. E aí, Aham. assim, não tinha mais coceira no corpo, nada. Foi assim, do jeito que terminei a audiência, eu falei, era isso, era o ciclo da fala com relação mesmo à Fechamento. autoridade, né? Que show! E a coceira tem muita relação com raiva, né? Raiva, tristeza, por não conseguir, Porque né? Frustração, né? isso, porque eu pensava assim, nossa, eu já me frustrei. E aí hoje, refletindo, eu falava assim, nossa, eu fiquei frustrada no começo da advocacia. E aí eu coloquei a Sim. culpa numa área inteira por causa de uma situação. E Que hoje, a hora que eu foi. tive que enfrentar isso, foi a hora que eu pensei assim, não, é isso aí. Era isso que eu precisava ver. Na verdade, é a figura da autoridade, né? Que era a minha dificuldade da fala. Então, aí eu consegui entender que o ciclo, né? E as meditações me levarem para esse outro lugar que eu não entendi o que que era, na verdade, é a figura da autoridade, né? Que Que aí, no fantástico. meu caso, né, ressoa mais pro lado masculino, por Sim. ter essa questão com meu pai, né, que tem mais dificuldade, ele é um pouco mais autoritário. Então, aí eu consegui fazer esse link e entender essa situação aí Uhum. que eu passava, né, e que eu Uhum. não consegui me expressar com ele, para minha irmã ser uma coisa muito fácil, Sim, né? Então, aí eu verdade. consegui entender. Que show, gente. Pois é. Gente, só gratidão, hein? Quantas curas. E você viu, você também falando da figura masculina. A Márcia com o processo com o namorado, figura masculina. Você falando aí nesse processo, figura masculina. A Ellen com o pai, figura masculina. Interessante, Ô, né? Vê, Hum. outra coisa que eu esqueci de comentar também, depois ele me mandou uma mensagem e ele falou assim para mim, Márcia, olha, desculpa do que eu fiz e tudo, né? Mas muito obrigado que você cuidou de mim. Olha só. E a Então, assim, gente. eu acho que e outra coisa, a frase dele, todo mundo me acolheu ali. Ele se Então ele sentiu se acolhido. sentiu acolhido. Eu acho que por isso que é o acolhimento que ele precisava que aconteceu tudo isso daí. Acho que tanto ele quanto eu. Uhum. Eu acredito, gente, que realmente está curando o nosso masculino. O masculino do nosso código genético. Porque eu lembro uma vez que eu ouvi uma mensagem da mestra Rovena que ela falava o seguinte: o problema não está no feminino, não é o nosso feminino que está doente, é o nosso masculino que está doente. O feminino por si só, ele vai se autocurar, mas o masculino está doente, nós temos que aprender a curar, acolher esse masculino. E olha que fantástico. E é Ah, isso. com Também, certeza, né, né? Vera, que o dinheiro entra pela mãe e fica e flui pelo pai, E não flui pelo é pai. uma Isso mesmo. E quando ele não flui é porque nós estamos com problema com o masculino, porque masculino. a mãe, ela traz a energia e o pai é que administra os recursos. Então, quer dizer, se a gente está com dificuldade de Eu administrar pensei o nosso nisso na hora que você dinheiro, falou da energia, do dinheiro travada, para mim serviu muito isso, que era com relação a essa figura, né? A esse lado sim, masculino, né? Vamos colocar assim, né? A parte sim, do masculino. sim. E se na próxima vier esse tema mesmo com relação a essa recusa que nós temos de trabalhar com essa energia da matéria, significa o quê? Que nós não estamos ativando o nosso masculino. Agora, por que que nós não estamos ativando? Por que que nós temos medo de ativar essa força masculina dentro de nós? Porque essa força masculina que vai aprender a administrar, a gerir, a coordenar, a organizar, fazer esse dinheiro render e tudo mais.
Pois é, gente. Olha quanta coisa. Mas agora você falou disso daí, eu lembrei de uma das sessões que nós fizemos lá que deu a não aceitação da herança de Justamente. dinheiro. Uhum. Lembra disso? Que teve É. isso? É isso mesmo. É o masculino. Bem isso mesmo. Perfeito. Então eu já sou sua aluna aí na próxima mentoria. Pois é. Vamos limpar essa encrenca. E aí, quem mais? Simone, Josi, Valdete ou Luísa? Quem que quer compartilhar Vera, aí? Oi. Vera, quando... Oi. Oi? Pode falar. Ah, com relação a quem tem poder deixar mais fácil, tem relação com o ser masculino também ou não? Tem relação sim. Como está lidando com essa energia do poder? Como está usando ela? Se está abusando dela ou se não está usando? Tem muita relação com isso, sim. Porque eu Às fiquei vezes, ou pensando o tempo você todo, né? exagera nesse poder, ou você tem um poder e você não está usando ele. E precisa usar. Com sabedoria. Uhum. Pois é. Então, Uhum. mais fácil, bem mais fácil, bem melhor também, para até lidar, né? Isso mesmo. Uhum. Bem isso mesmo. E aí, quem mais quer deixar aí os seus depoimentos, trocar ideia com a gente, como que foi os dias aí? Valdete, Josi, Simone, Luísa? Ninguém quer falar nada, ninguém quer escrever aqui. Se tiver com vergonha, pode escrever aqui também, ó. Pode deixar escritinho aqui no chat. Ah, Simone está no serviço, beleza, sem problema. Não vai conseguir falar, não tem problema não. Quem mais que dá sinalzinho de vida aí? Aldete, Josi, Luísa. As meninas estão muito tímidas. Bom, se por acaso vocês não quiserem deixar o depoimento aqui e quiser deixar lá no grupo, pessoal, pode deixar lá, não tem problema não, tá? Pode escrever uma mensaginha lá, como que foi os dias. É interessante compartilhar com a gente para a gente ter uma noção de como que foi, os resultados, os benefícios, assim como as meninas fizeram aí. Às Mas vezes alguém a gente acha, pode falar. às vezes a gente acha que não é importante, às vezes é uma coisa pequena, a gente não se dá conta da importância que tem a hora que a gente fala para você, ou então contribui para dizer para você o que está passando, né? É E às verdade. vezes a É gente uma acha cura. que é muito pequeno, né? Sim. É uma cura para a alma gigantesca. Gigantesca, gigantesca mesmo. Uhum. Isso é importante. Mais alguém quer comentar alguma coisa, meninas? Senão a gente já vai encerrando por aqui. Vera, você falou na recusa de tesão pelo dinheiro e Sim. você falou em não gostar de incomodar os outros. Isso, que provavelmente até agora o que veio nesses primeiros 8 dias aqui, ó, foi essa recusa da matéria, dos bens materiais do dinheiro, essa força ter trancada, travada, aí trava o dinheiro, não flui. E depois veio aqui também, deixa eu olhar aqui, porque eu anoto tudo. A mania de não querer incomodar, de não querer dar trabalho para o outro. A pessoa acaba se tornando muito rígida e inflexível. Por quê? Porque ela não se abre. Ela acha que ela vai resolver tudo, que ela vai dar conta de resolver tudo. Também está mexendo nessa energia. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma Não coisa. querer incomodar é autossuficiência. Autossuficiência. Eu posso, eu te ajudo, mas não Isso. aceito que você me ajude.
Isso mesmo. né? Eu só Eu não quero dar, preciso. eu não quero receber. Só que Não, você eu não tranca o preciso. Eu acho assim, não é que eu não queira receber. Eu não Aham, preciso. Eu isso dou mesmo. Orgulho, conta. né? Orgulho. Isso não é o masculino? Claro que é. Imagina que não. Você vê como o masculino já está gritando aqui? Pois é, mas aí me parece, eu não, como eu tô meia vazia, eu não estou conseguindo me expressar. Uhum. Se esse é um masculino, tá? Como é que era a história do masculino ali que ele precisava? É, Do poder? mas eu acho que tudo isso, o masculino precisa se resolver porque o dinheiro entra pela mãe e sai pelo pai, que é o organizador, ou não sei o quê, não sei o quê, não E sei o o quê. dinheiro ele entra pela mãe, porque a mãe gera dinheiro, tipo Sim, assim, porque é como uma fonte de água, entendeu? A fonte brota, a água brota da fonte, essa é a mãe. sim, Mas como que eu vou conduzir essa água até chegar na torneira da minha casa? É um trabalho do masculino, é botar a mão na massa. É construir diques, é fazer caixa d'água, é limpar o rio, é filtrar essa água, é colocar um cloro ali na água, é instalar uma torneira, é deixar tudo bonitinho ali para que essa água apareça lá na minha torneira. Isso é masculino. Só que se esse masculino não bota a mão na massa, não adianta a mãe estar jorrando dinheiro, tá jorrando água, e esse masculino não sabe o que fazer com esse dinheiro. Entendeu? mas eu estou dizendo, pois é, mas eu sou esse poder. Eu não quero incomodar ninguém, Uhum. porque eu faço. Isso não é o masculino? Não é uma contradição? É o masculino, só que aí como que ele está usando esse poder? Ele está, como a Elis falou, ele está usando esse poder ou ele não quer usar esse poder? Aí é que tá. Pois é. Eis a pergunta. Vamos viver aí os próximos, até dar no dia 15 de maio, que nós vamos saber. Vai vir mais coisa. Só estamos no comecinho, só estamos na primeira onda vermelhinha. A próxima que entrar agora, que é a branca, ela vai abrir a nossa visão para a gente enxergar melhor o cenário. É do Aí, mago, né? isso, a do mago. Uhum. E depois vem a onda encantada da mão. A mão é o quê? Mergulha. Agora você já está enxergando o cenário inteiro. Busca o conhecimento para ver como que você vai solucionar isso. Como que você vai resolver isso dentro de você. E Como que eu aí, vou conseguir administrar? Como que eu vou conseguir aceitar ajuda? isso. Por quê? Porque aí, a próxima onda encantada, que começa, deixa eu ver aqui, peraí. Começa no dia 3/5, ela sempre termina nos 15 amarelos, é o Sol. Se você consegue enxergar a luz que habita dentro de você, você vai saber lidar com essa energia, você vai saber trabalhar com essa energia. Mas se você não enxergar o teu brilho, a tua luz, a água não vai chegar na torneira. O dinheiro que você ganha entra por uma mão e sai pela outra. Ou então você nem ganha, nem tem, porque você não permite. Você não permite que ele venha para você. Ele vem para todo mundo. Você consegue deixar todo mundo, ó, abastado. Você resolve o problema de todo mundo. Mas na hora de resolver o seu, o pote sempre está seco. Prazer é a verdade. Aham. É porque eu Eu não quero, acredito. eu não preciso de ajuda. Eu só posso ajudar. Então até ele vem, o dinheiro até vem, mas ele não fica porque eu distribuo. Justamente. É porque eu não quero ajuda, eu não quero, eu não preciso, não, né? Eu, para mim. Sim. E aí vem a Então aí eu arrogância e a dou prepotência. Uhum. muita Masculino petulância, né? rolando a solta. Justamente. É bem isso mesmo. Então vamos esperar ganhar corpo, mas eu acredito que o tema da próxima pode estar relacionado com isso daí. Vamos aguardar.
Então, meninas, gratidão aí por tudo, tá? E a gente vai se falando, então. Vai se Obrigada, resolvendo, né? Vai se resolvendo, vai soltando, vai liberando e vamos que vamos. Deixa eu aproveitar e tirar uma fotinha aqui. Agora já aprendi a colocar na galeria. Você não consegue tirar fazer um print da tela? Não consigo. Peraí. Ah, não. Aqui onde eu tô, eu não consigo. Se fosse no outro computador. Eu sabia. São duas teclas que você tem que fazer aqui. É que eu tô no Apple aqui. Se fosse o outro, eu dava conta. Mas esse daqui eu não dou conta, não. Eu também. No outro computador eu dou conta de fazer o print, mas nesse aqui eu não aprendi ainda. Mas na Pois é. próxima reunião eu faço o print aqui. Não, beleza, então. Vou Vai aprender. vai a fotinha aqui mesmo. Não dá nada, não. Eu já tirei uma fotinha aqui, fofinha de nós. Então, gratidão, meninas, por tudo. Obrigada Gratidão. por Nada. compartilhar, Até a meninas. próxima. Então tá, até a próxima. Até Valeu. a próxima. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau. Fiquem bem também. Amém. Vocês também.